Como eliminar o medo de ser grande nos negócios? Fica comigo porque este é o tema do vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa GPS das Empresas Lucrativas. Aqui eu conto estratégias, trago ferramentas para empreendedores, para empresários aumentarem as suas vendas em um curto espaço de tempo. Porque aqui o negócio, meu amigo, é de empresário para empresário. Não sou mais um desses palestrantes de palco que leram em um livro e vem contar para vocês aqui uma historinha bonita. Eu vivo na prática isso. E se é o seu primeiro contato aqui no canal, meu nome é Fernando Tino, sou empreendedor, sou empresário, atuo há mais de 15 anos no mundo dos negócios e nos últimos anos já ajudei centenas de empreendedores e empresários a aumentarem as suas vendas, mesmo nos momentos mais desafiadores. Eu quero também aproveitar para te fazer um pedido muito especial. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clique ali no sininho das notificações, ative os sininhos das notificações para que você possa ser avisado de conteúdos como este por este canal. Como vencer o medo de ser grande nos negócios? Mas Fernando, o que é esse tal medo de ser grande nos negócios? Esse é um medo inconsciente, pessoal, vivido por muitos empresários, tá? E esse medo impede esses empresários de crescer. Muitas vezes é um medo paralisante. Grande parte dos meus clientes de coach, eles tinham esse medo e possivelmente fosse isso que estava paralisando, impedindo o seu crescimento. E quais são as vantagens, né, de se ter uma mentalidade progressiva e não ter esse medo de crescer nos negócios? Entre tantas, pessoal, é óbvio, né, que quem não tem esse medo de crescer, ele consegue enxergar oportunidades que quem tem esse medo não enxerga, né? Eu chamo isso de enxergar além das montanhas. São poucos empresários que enxergam além das montanhas. Isso torna os empresários mais confiantes, o que os faz mais audaciosos, né? Os empresários que não têm esse medo de crescer, eles arriscam mais, né? Eles são autoconfiantes, né? E automaticamente, né, as coisas começam a acontecer nesses negócios onde os proprietários, onde os donos têm essa mentalidade progressiva. O que vale mais nos negócios? Ser um empresário que não cresce ou eliminar o medo de ser grande nos negócios? A resposta é muito óbvia, né? Com certeza vale eliminar o medo de ser grande nos negócios, ter uma mentalidade progressiva, porque isso fará com que você haja de uma forma mais assertiva, lucrativa, né? De uma forma que contribua com o crescimento do seu negócio, do seu micro, do seu pequeno negócio. Lembrando que o que mais impede o micro, o pequeno empresário de crescer realmente é esse medo do crescimento, né? Quanto mais alto, maior o tombo. Você já deve ter ouvido essa frase. Grande parte dos meus clientes de coaching, né? Meus clientes de coaching empresarial, eles tinham esse problema, esse medo de se dar bem nos negócios, justamente porque eles diziam para mim, quanto mais alto, maior o tombo. Uma vez teve um cliente até que me disse o seguinte, falou, Fernando, olha, eu preciso de uma sessão extra, cara. Eu falei, mas por quê? Tá tudo indo tão bem? Ele falou, justamente por isso. É justamente por isso que as coisas estão indo tão bem na minha vida que eu estou com medo. Percebe? E isso conecta com o tema desse vídeo, né? Então, como é que você pode melhorar a sua mentalidade para se livrar desse medo de ser grande nos negócios? Primeiro, gente, você precisa entender que isso possa ser um problema para o crescimento do seu negócio. Você precisa entender, né, que esse medo do crescimento ele te atrapalha, né? Esta é a primeira coisa, entender que isso é um problema, né? Isso está relacionado a autoconhecimento, você percebe? Aí depois que você entendeu que você possa ter algo internamente, um medo paralisante que está te atrapalhando, aí você precisa começar o seu autodesenvolvimento, né? Você precisa começar a fazer cursos de coaching, você precisa melhorar a sua leitura, começar a ler livros que ajudem nesse sentido, livros de empreendedorismo. Uma coisa que também interfere muito é o seu ciclo de amigos, gente, porque papagaio anda com papagaio, urubu com urubu, águia com águia, cabeça de bagre com cabeça de bagre, e empresário de sucesso com empresário de sucesso. Às vezes você tem um ciclo de amigos que ao invés de te ajudar, te atrapalha, né? São aquelas pessoas que não são empresárias, aquelas pessoas que não gostam do empreendedorismo, que acham que empresários exploram seus colaboradores, e você está inserido você está imerso, né, nesse ciclo de amizade, e isso pode ser um grande agravante para você. Nós somos realmente produto do meio.
As pessoas dizem, eu não sou piolho para ir pela cabeça dos outros. Pois eu digo que é sim, tá? Estou afirmando que você é sim um piolho. E eu acredito realmente que o maior problema para os empresários vencerem esse medo de crescer nos negócios realmente é o seu ciclo de amizades, né? Vegano andando com carnívoros, percebe? Empresários querendo ser bem-sucedidos andando com pessoas medíocres, com pessoas que não acreditam no empreendedorismo, com pessoas que falam, para que ler, cara? Para que estudar? Para que fazer esse curso? Vamos com a gente, vamos para o barzinho, percebe? Vamos com a gente, vamos para a festa, para com isso, para que estudar, para que se dedicar, para quê? Para que pagar os outros se você pode ganhar dos outros, não é? Para que pagar 13º se você pode receber 13º, percebe? Então, isso para mim é o que mais impedem, não somente os empresários de crescer, né? Impede o ser humano de conquistar o seu objetivo, né? As suas metas, são as pessoas na qual eles se relacionam, as pessoas dos seus ciclos, né? Pense nisso, entenda-se no seu ciclo de amigos, tem aquela pessoa que você tem aquela inveja branca dela. No seu ciclo de amigos tem alguma pessoa que já conquistou o que você almeja, o que você deseja? Se não, eu te garanto que você está no lugar errado, no ciclo de amigos, inserido num ambiente que não era para estar e que não vai te levar ou te ajudar a realizar os seus sonhos, metas e objetivos. Fernando, por onde então eu começo? Já tá bom, já me convenci que eu preciso realmente perder esse medo de ser grande no negócio, mas por onde eu começo a trabalhar esse medo de ser grande nos negócios, né? Veja só, pessoal, invista na sua mente, seja um investigador de sua mente, saia de você e se olhe por fora, comece a entender os seus pensamentos, né? Comece a se entender por dentro, né? O que passa dentro de você. Autoconhecimento vai te ajudar demais, tá? Você entender quem realmente você é, por que você faz o que faz, por que você pensa como pensa, entender o seu perfil comportamental, entender tantas outras ferramentas aí do autoconhecimento vai te ajudar imensamente. Depois de se entender, pessoal, você vai começar a pensar se existe incongruência entre o que você quer, entre o que você pensa, entre o que você faz, entre os seus ciclos de amigos. Porque o maior problema do ser humano, um dos maiores problemas do ser humano, pessoal, obviamente é a incongruência. O que é a incongruência? É eu querer aumentar as minhas vendas, mas a minha mente ter medo de crescer. Percebe? Ter medo de se dar bem nos negócios. O maior problema é eu querer fazer a minha empresa crescer, mas eu acreditar que na crise as empresas quebram. Deve existir uma congruência entre o que você quer, entre o que você pensa, entre o que você sente, entre o que você faz, entre o seu ciclo de amigos. E nesse momento você precisa começar a observar isso. Será que existe alguma incongruência entre o que eu quero, entre os meus objetivos e metas e entre o que eu vivo? Percebe? Essa é uma grande sacada. E se você pegou pelo menos essa sacada, esse vídeo já valeu a pena para você. Esse é um conteúdo que eu poderia estar vendendo tranquilamente aqui. Agora eu vou contar para vocês algo que simboliza aqui o que eu estou falando, tá? Quando eu estava na faculdade, eu nunca quis ser o melhor aluno da sala. Por que eu nunca quis? Porque eu achava que eu não tinha muitas coisas ali que não faziam sentido para mim aprender. Eu não sei, eu acredito que eu estava até certo, mas enfim, eu não queria ser o melhor aluno da sala. Talvez eu pensasse que aquilo não fosse bom para mim. Para que eu trabalhava tanto? Para que estudar tanto? Para que ocupar tanto espaço na minha cabeça com coisa que talvez eu não pudesse usar na minha vida? E como eu não queria ser o melhor aluno da sala, como eu acreditava que aquele medo de ser o melhor aluno da sala não era bom para mim, automaticamente eu era um dos piores alunos. Eu sempre fui um dos piores alunos, tá? Só que quando eu saí da faculdade, eu comecei a querer ser o melhor profissional. Veja só, aquele pior aluno da sala, ele provavelmente tenha se tornado um dos profissionais mais bem remunerados. E eu acredito que grande parte disso se dá por essa mentalidade, né? Quando eu estava na faculdade, eu não queria ser o melhor aluno da sala.
Para quê? Eu acreditava que aquilo fazia mal para mim. Eu tinha medo de ser o melhor aluno da sala, obviamente, né? E depois que eu saí da faculdade, aí eu já passei a querer ser o melhor profissional, o profissional mais bem remunerado. E isso aconteceu. E você pode começar a olhar para a sua vida. E você vai começar a entender que em alguns momentos da sua vida você também não quis ou teve medo de conquistar algo. E o que aconteceu? Você não conquistou. Em outros momentos da sua vida você almejava fortemente aquilo, você não tinha medo da conquista. E possivelmente você tenha conquistado ou chegou muito perto do pódio. Então, isso não é diferente no empreendedorismo. Comece a pensar nisso dessa forma, porque as coisas tendem a melhorar aí para você. Agora, vamos dar um exemplo mais claro, trazendo para o nosso mundo, né, para o mundo dos negócios. Imagine que você tem um conhecido que tem uma lojinha física e ele fatura 10 mil por mês e o seu objetivo é faturar 100 mil por mês. Só que esse mesmo empresário, ele não faz um curso, né? Ele não se relaciona com empresários de sucesso. No seu ciclo de amigos não tem empresários, e se tem alguns são empresários mal sucedidos. Inconscientemente esse empresário acaba tendo um medo de crescer e de se dar bem nos negócios. E a minha pergunta para você é simples. Você acha que esse cara vai atingir o seu objetivo? Eu vou te responder. Pelo meu conhecimento, pela minha experiência, ele vai ter uma dificuldade imensa em atingir esse objetivo. Por quê? Porque ele está vivendo uma incongruência empreendedora. O que ele vive não é congruente com o que ele almeja. Então, possivelmente, ele não vai ter êxito. Eu tenho um incômodo muito grande, eu sou um cara fã do empreendedorismo, eu vivo o empreendedorismo, eu respiro o empreendedorismo, corre nas minhas veias um sangue empreendedor, sabe? E eu tenho dedicado a minha vida ao empreendedorismo, a ajudar empresários, empresas, a criar técnicas e ferramentas para que outras pessoas também ajudem empresários e empreendedores. E uma coisa que me dói, que me machuca muito, empresários acreditando, pensando que o seu problema é a crise econômica que nós estamos vivendo, empresários pensando que o seu problema está fora da sua empresa. Isso limita muito o crescimento. Ver empresários com medo de se dar bem, de crescer nos negócios. Gente, nós precisamos bater no peito e entender que o que mais está limitando o nosso crescimento não é o que está fora da porta da nossa empresa, e sim o que está dentro da nossa empresa. Se eu aprofundar um pouquinho mais esse conhecimento, eu vou dizer para você que não é o que está dentro da empresa, é o que está dentro da mente, da cabeça dos empresários, dos líderes, dos gestores daquela empresa, tá? Então, isso é muito difícil para mim entender. Falo, cara, como que eu gostaria de entrar na cabeça desses empresários agora e virar uma chave para que eles pudessem perceber que muitas vezes o que impede o seu crescimento é uma mentalidade, é o medo, é esse medo de se dar bem no mundo dos negócios, sabe? É eles entenderem que eles estão limitando o crescimento, porque quando você acredita que o seu crescimento está esbarrando em alguma barreira externa, em alguma barreira que você não tem o controle, você fica paralisado. Você se neutraliza, porque você acha que você não é o problema. O maior problema do seu negócio é você, cara, é a sua mentalidade. E talvez possa ser aí o seu medo de se dar bem no mundo dos negócios. Parece uma coisa muito fora da nossa realidade o que eu estou dizendo, mas eu sei o que eu falo e eu te convido a começar a pensar nisso a partir de agora. E talvez você em algum momento aí da sua vida, do seu negócio, você já chegou a pensar, cara, mas eu sou pequeno demais, né? Eu sou pequeno demais, eu nem posso vender mais, porque se eu vender mais eu não vou dar conta de entregar. Cara, de verdade, isso é comum, isso é muito comum, tá? Muitos empresários também deixam de crescer com o medo do crescimento, está no contexto do que eu estou falando, mas de uma forma mais direta, tá? Eu já ouvi da boca de muitos empresários, Fernando, mas eu tô com medo. Tô com medo porque eu estou aumentando de uma forma muito grande as minhas vendas e eu tô com medo de não conseguir entregar esses produtos. Cara, tenha medo de não vender e não de não conseguir entregar.
porque conseguir entregar é mais fácil do que vender o seu produto, tá? Se você não der conta de atender a demanda, eu vou aí pessoalmente vou te dar uma pisa de reio. Por quê? Porque isso é um crime. É um crime contra a comunidade dos empresários e empreendedores que prezam pelo crescimento. Uma outra coisa que eu ouço também é, olha, eu não posso vender mais porque eu não vou ter estrutura para tantas vendas. Ou o meu efetivo é pequeno demais para entregar tanto, para atender tal demanda. Se você já ouviu isso de alguém ou passou por uma situação parecida das que eu citei aqui, a questão é o seguinte, gente. Sempre é mais difícil do que parece. Sempre a nossa mente tende a diminuir o nosso potencial e aumentar o tamanho dos problemas. Isso é comum, isso é do ser humano e parece muito mais difícil do que parece, tá? E você deve estar pensando, Fernando, mas realmente se eu crescer muito eu não vou ter condições de entregar. Cara, hoje não, mas quando você estiver vendendo mais, aí sim você vai ter condições, uma maior condição de entregar, porque quando você vende mais, você aumenta o fluxo, você aumenta o dinheiro em caixa, você aumenta automaticamente as suas compras, você pode comprar mais produtos, você pode comprar produtos à vista e obtendo um maior desconto, então tudo vai se tornando muito mais fácil do que está hoje. Então hoje realmente você não tem condições de entregar mais, talvez sim, mas quando você começar a vender mais, o seu poder de entrega aumenta. Então é isso que eu quero que você desenvolva, essa mentalidade, tá? Não tenha medo de crescer, não tenha medo de se dar bem nos negócios, porque esse medo te paralisa, esse medo é o que te impede de ter sucesso. É muito comum e talvez você possa estar se perguntando também, mas de onde vem esse medo de ser grande nos negócios? Gente, isso para mim é muito simples de entender. Na verdade, o seu pai, a sua mãe, ele disse para você, filho, estude para ter um bom emprego. Ela estava te codificando para ser empregado e não patrão, né? Depois você foi para a escola, o sistema também não te treinou para ser empreendedor. O sistema te forçou a ser um empregado. Depois a política, né? A política é uma coisa que eu acho que diminui muito o potencial do ser humano, das pessoas, porque é como se eles dissessem que o controle da máquina não está, que o controle remoto da máquina não está em nossas mãos, tá? Quando na verdade está. E isso eu acredito que limita muito. É daí que surge, né, esse medo de ser grande nos negócios, né? Aí a própria religião faz a gente acreditar até que Deus não gosta dos ricos, dos que ganham muito, não é? É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico ir para o céu. Percebe? São coisas que a gente muitas vezes começa a entender até que ponto vale a pena crescer e a gente acaba criando esse medo de se dar bem e de crescer nos negócios. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Qual é a diferença do empresário pequeno e do empresário que tem a mentalidade pequena? A diferença é que o empresário que é pequeno, mas tem a mentalidade grande, ele cresce. Agora, a diferença para o empresário que tem a mente pequena é que esse nunca vai ser grande. Não está relacionado ao tamanho da sua empresa, não está relacionado ao tamanho do seu bolso, ao tamanho da sua conta bancária, ao seu poder de compra, de barganha. Está relacionado ao tamanho da sua mente, a sua mentalidade. Cara, isso aqui determina o nosso futuro, isso aqui é a planta. A sua mente é a planta da sua empresa daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. E a grande sacada é que você tem que começar a pensar como os grandes quando ainda você é pequeno. Isso daqui possibilita o seu crescimento, o crescimento do seu negócio. Isso possibilita infinitas possibilidades em sua vida, em seus negócios. E eu quero deixar uma frase que eu gosto bastante para vocês. Talvez você já tenha me ouvido dizer essa frase em algum momento, em algum treinamento ou em algum de nossos vídeos. Em cabeça quadrada não circulam ideias redondas. Em cabeça quadrada não circulam ideias redondas. E eu descobri que existe esse medo de ser grande nos negócios olhando para os grandes e para os pequenos empresários. Olhando para aqueles empresários que deram certo e olhando também para aqueles empresários que não deram certo.
Se você pegar os maiores do mundo, esses caras não têm medo do crescimento. Os maiores do mundo, eles não têm medo de errar, eles não têm medo de assumir risco, né? Eu tenho um exemplo aqui, que um que me vem à cabeça agora, um que vem à mente agora, é o Thomas Edison, né? Aquele cara, ele não tinha medo de crescer nos negócios, ele queria isso mesmo, ele não tinha medo de não dar conta de atender a demanda por lâmpadas no mundo, percebe? Ele só queria criar a lâmpada. Ele errou inúmeras vezes, infinitas vezes, mas ele queria crescer, ele tinha uma sede por isso, ele não tinha medo do crescimento, ele não tinha esse medo de ser grande nos negócios. Pensa aí Henry Ford, pensa aí Steve Jobs, pensa aí tantos outros, percebe? Esses caras eram audaciosos, eles não tinham medo de crescer nos negócios. Aí você pega alguns empresários aí que você deve ter no seu ciclo de amigos que deram errado, que faliram 2, 3 ou 4 empresas. Esses caras são muitas vezes caras que não demonstram ter um medo de se dar bem nos negócios, mas no fundo eles têm esse medo, é intrínseco, é um medo oculto, é inconsciente em muitas vezes. E muitas vezes eles parecem ser audaciosos, tá? Mas é um medo reprimido que os fazem agir no impulso e desorientadamente. E por que é importante, mais uma vez, eliminar o medo de ser grande no negócio, ter uma mentalidade progressiva e não ficar pensando no que não vai dar certo, ficar pensando que não vai dar conta de atender a demanda, etc, etc, etc. E a resposta é simples, gente, porque estas são as maiores limitações que os empresários podem ter ao crescimento. A maior crise que os empresários podem enfrentar está em sua mente e não fora de si. Veja só, por que é tão importante que você invista tempo, dinheiro, ou seja lá o que for que você precise investir para preparar a sua mente, é importante para o seu crescimento no seu negócio? Simplesmente porque isso é o que faz a diferença. Sabe aquela diferença que fará a diferença? Ou a diferença que faz toda a diferença? Aquele dominó que derruba todos os outros dominós? Essa é uma diferença que fará a diferença. E para registrar definitivamente o que eu quero traduzir com esse vídeo, eu quero te deixar uma frase. Gostaria que você escrevesse essa frase em um caderno, em uma agenda, em algum lugar para que ficasse registrado aí. Não tenha medo de não atender a demanda. Tenha medo de não vender. Vou repetir. Não tenha medo de não atender a demanda. Tenha medo de não vender. Porque se você tem medo de não atender às demandas, você tem medo de se dar bem no mundo dos negócios. Então é isso, espero que esse conteúdo tenha te ajudado a ter um melhor entendimento de como eliminar o medo de ser grande nos negócios. E se fez sentido para você, se faz sentido tudo isso que eu disse para você, deixe o seu curtir, se é que você já não deixou, assine o canal também, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações para que você possa ser avisado dos nossos novos vídeos. Um grande abraço e até breve.